Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo complementar ao outro é verificar agora o que acontece dentro de um sistema que tenha propriedades de linearidade e invariância no tempo, mas que seja agora um sistema contínuo. Então aqui seria a resposta de um sistema linear agora contínuo. Para isso a gente vai precisar de duas coisas que a gente viu anteriormente: o conceito de linearidade de um sistema, ou seja, se você aplica uma sobreposição de dois sinais na entrada de um sistema linear, a saída tem que ser a sobreposição do que seria a resposta de cada um desses sinais, caso eles fossem aplicados individualmente ao sistema. Segunda parte da propriedade de linearidade: se você multiplica um sinal por um escalar, a resposta do sistema a esse sinal de entrada multiplicada por um escalar precisa ser esse mesmo escalar multiplicado a resposta que o sistema teria caso o sinal de entrada fosse aplicado na entrada do sistema sem ser multiplicado por esse escalar. E o outro conceito que a gente precisa é a propriedade de amostragem, agora do delta de Dirac. Anteriormente a gente viu a propriedade de amostragem do delta de Kronecker ser utilizado quando o sistema ele era um sistema discreto. Então a gente tem um sinal x de t, e esse sinal, segundo a propriedade de amostragem do delta de Dirac, a gente consegue expressar como uma integral de menos infinito até infinito de um x aqui, de uma variável tal, que é a variável de integração, multiplicado pelo delta de Dirac localizado em t menos tal de tal. A gente vai ver que a ideia ela é parecida com o que a gente tinha para o sistema discreto, e para isso a gente vai pegar esse operador de integração que vocês devem ter visto na disciplina de cálculo A ou cálculo B, que essencialmente esse tipo de integral ele pode ser induzido por uma outra forma que a gente chama de soma de Riemann. Quase toda integral ela consegue ser induzida por uma soma de Riemann, exceto integrais de linha. E ela diz que se você tem uma integral definida aqui entre a e b de uma função f de x dx, isso é igual a um limite com ΔX tendendo a zero de um somatório aqui de várias amostragens de uma função contínua multiplicadas por ΔX. Então, essencialmente o que a gente tem aqui é um limite quando ΔX tende a zero de um somatório de i igual a zero até n x de ele está colocando aqui xi, né? Vamos colocar aqui como tal índice i, delta de t menos tal índice i multiplicado aqui por ΔX. Se eu não comi nenhum pedaço aqui, é essencialmente isso. Da mesma maneira que a gente viu anteriormente, por exemplo, se a gente fosse verificar a linearidade desse sistema, a gente utilizaria como sinal de entrada três sinais diferentes, sendo que um deles fosse uma combinação linear de outros dois. Por exemplo, x3 de t fosse igual a um alfa
x1 de t mais um beta x2 de t, e é essencialmente o que a gente está fazendo ali na linha de cima, tomando como cuidado que, na verdade, o que a gente considera aqui que ele é o alfa daquela equação e o beta, ele é o x de tal, uma vez que x de tal ele é independente de t, que é a variável independente do sistema, e portanto, para fins de verificação de linearidade, ele vai ser considerado como uma constante. E os sinais x1, x2, x3 e até infinito que são somados são esses deltas de Dirac, que são esses sinais. Então, um sistema linear que seja submetido a um sinal de entrada que tem esse formato somatório de constantes vezes sinais x1 de t, ele vai ter como resposta, como a gente viu anteriormente, y de t vai ser então novamente aqui um limite quando o Δx tende a zero, um somatório de I igual a zero até n do x tal índice I, lembrando que ele entra aqui como constante na linearidade, uma função g que ela vai depender tanto de t, em qual momento você está medindo essa função, que é a resposta do sistema a um delta de Dirac, quanto ele é função também do instante no qual você aplicou esse delta de Dirac no sistema, tal I. Delta I. Delta I não, delta x. E a gente pode transformar isso novamente numa integral. Vai virar aqui uma integral de menos infinito até infinito. E x de tal multiplicado por g de vírgula tal integrado em relação a tal. Se o sistema ele tem somente propriedade de linearidade, mas não invariância no tempo, a gente consegue concluir somente até esse ponto. Se a gente adicionar a propriedade de invariância no tempo, então seria a resposta de um sistema LTI contínuo, para a gente forçar essa propriedade adicional de invariância no tempo, não é muito diferente do que a gente fez para o sistema discreto, mas a gente vai aplicar um sinal de entrada x1 de t, a entrada desse sistema S, produzindo uma saída y1 de t, e a gente vai utilizar um sinal adicional aqui, chamado de x2 de t, que ele é igual ao x1 de t menos t0. Esse sinal ele é aplicado na entrada do sistema S, produzindo como sinal de saída y2 de t, em que a gente tem que y1 de t ele é uma integral de menos infinito até infinito x1 de tal a g t vírgula tal de tal. Tem que y2 de t, vou trocar a cor aqui,
igual a uma integração de menos infinito até infinito de x2 de tal, g t e tal de tal. E para que o sistema seja efetivamente invariante no tempo, a gente precisa que isso aqui, y2 de t seja igual a y1 t menos t0. Então, a gente sabe que x2 de t é uma versão atrasada de x1 de t. Só lembrar aqui a relação exata, x1 de t menos t0. Portanto, ali na saída y2 de t, a gente tem aqui uma integral de menos infinito a infinito de x1 de tal menos t0 g t vírgula tal de tal. A gente vai fazer uma mudança na variável de integração. Aqui a gente vai criar uma variável de integração u, que ela é igual a tal menos t0. Portanto, a gente tem que tal é igual a u mais t0 e diferencial de u é igual a diferencial de tal. Portanto, aqui o y2 de t ele passa a ser uma integração x1 de u multiplicada por g de t, u mais t0, integrado aqui em relação a du. Aqui nos limites de integração, quando tal tendia a menos infinito menos t0 vai tender a menos infinito. Portanto, o meu limite de integração inferior aqui ele continua sendo menos infinito. No limite de integração superior aqui, mais infinito, quando tal tende a mais infinito, u tende a mais infinito menos t0, portanto mais infinito, e o meu limite superior de integração ele é mais infinito. E da mesma maneira que a gente fez para o sistema discreto, a gente vai pegar essa relação que existe entre as saídas y2 de t igual a y1 de t menos t0. Entretanto, a gente vai dizer que y1 de t é igual a y2 de t mais t0. Então, para a gente avaliar quem é y2 de t mais t0, isso aqui vai ser, e eu vou voltar o nome da variável de integração de u para tal novamente, só para as expressões ficarem mais parecidas. Aqui é onde ocorre a dependência da expressão em relação a t. De tal. Então, a invariância no tempo desse sistema, ela vai ocorrer quando você tiver, então, y1 de t igual a y2 t mais t0.
Novamente eu vou trazer de volta aqui a expressão do y1 de t, só para a gente comparar. E a gente diz que y1 de t é igual a y2 t mais t0, novamente, independente de x de t, se e somente se você tiver a igualdade g de t, vírgula tal, é igual a g t mais t0, opa, vírgula tal mais t0, para qualquer t0. Da mesma maneira que a gente viu para os sistemas discretos. Finalmente, a gente vai ver que para os sistemas contínuos a gente vai ter uma consequência bastante parecida à que a gente viu nos sistemas discretos, aquela propriedade que a gente viu anteriormente, ou que a gente determinou anteriormente, na verdade, da invariância da resposta do sistema a um delta de Dirac, quando você translada ao mesmo tempo os dois argumentos da mesma quantidade de instantes. Então, novamente, a gente vai gerar uma transformação biunívoca entre t e tal a um novo conjunto de variáveis, a, que vai ser aqui t mais tal, e b, que vai ser igual a t menos tal, em que, se a gente quiser determinar t e tal novamente a partir de a e b, a gente tem que t vai ser igual a mais b dividido por 2, e tal vai ser igual a menos b dividido por 2. Então, g de t e tal pode ser escrito aqui, novamente vou escrever isso aqui na forma b sobre 2 mais a sobre 2, e aqui menos b sobre 2 mais a sobre 2. G aqui de t, que ele é b sobre 2 mais a sobre 2, e menos b sobre 2 e mais a sobre 2. E o que a gente viu anteriormente, clicar no OBS não adianta. Bom, o que a gente viu anteriormente é que quando a gente realiza essas translações nas duas variáveis independentes da mesma quantidade de instantes, a gente não altera a função g de t, vírgula tal. O que a gente está essencialmente fazendo aqui nessa forma aqui é realizando aqui duas translações aqui de uma quantidade a sobre 2. Então a gente tem um g que ele depende de b sobre 2 e menos b sobre 2, o que nos indica que essa resposta do sistema linear e invariante no tempo, ela não depende de A, ou seja, ela não depende da soma de t mais tal,
Entretanto, ela depende da diferença aqui entre t menos tal. Então a gente vai chamar essa resposta aqui de uma outra função h, cujos únicos parâmetros dela são t menos tal. Correto? Retornando a resposta do sistema linear, e agora a gente vai forçar a invariância no tempo na resposta do sistema. Normalmente o sistema linear ele vai ter como resposta então aqui essa integral de menos infinito até infinito, etc, etc. Portanto, o sinal de saída do meu sistema linear invariante no tempo ele vai ser uma integral de menos infinito até infinito do sinal de entrada x de tal h t menos tal de tal. Essa expressão aqui vocês vão encontrar frequentemente durante a sua atuação como engenheiros. Essa expressão então ela é chamada normalmente de convolução. Integral de convolução. E um pouco mais raramente de convolução contínua. Entre outros nomes que vocês podem eventualmente encontrar durante o estudo de vocês.